antes de ministrar a palavra de Deus, eu quero apresentar a minha família, porque eu estou pela primeira vez em 7 anos fora daqui, com todos eles juntos de mim, aqui nesta igreja, que é tão especial para mim esta igreja. É a minha esposa Érica, que quer que peça aqui. A Raíssa, minha filha, Samuel e Felipe, venham aqui, eu quero apresentar vocês à igreja. Eu sou o que sou pela graça de Deus e por causa da minha família. E eles são uma bênção na minha vida. E com muito orgulho e alegria, passou na minha cabeça, eu vou apresentar para a igreja. Alguns conhecem porque viram Felipe bebê aqui, Raíssa pequena, Samuel correndo por aqui. E Érica está do mesmo tamanho. Está um pouquinho mais alta hoje. Mas vocês não imaginam o quanto eu sou grato a Deus pela minha família aqui. Essa família, hoje, lá onde nós moramos, nos Estados Unidos, Raíssa é ministra de louvor, toca. Samuel é o baterista. Felipe já canta também, é instrumentista também. E Érica continua trabalhando com crianças. Ela que cuida do departamento infantil nesses 7 anos. Então, para a glória de Deus é que eu dou esta honra à minha casa, para dizer a vocês, eu sou o que sou pela graça de Deus e por esta família, por essa mulher que Jesus me deu, que chegou aqui comigo em 2001, quando foi 2000, e Érica me ajudou muito aqui. E eu estou fazendo isso pela primeira vez em 7 anos. A Bíblia diz, a quem honra, honra. E eu tento fazer isso hoje e agora, porque é a oportunidade que Deus está me dando de fazer isso. Então, está aqui minha família mais chegada. Deus abençoe vocês. Obrigado. Essa é a minha família mais chegada. Mas aqui tem várias pessoas, que eu não vou citar nomes, que me ajudaram a ser pastor, que me ajudaram a ser pastor, que Deus usou no meu caráter, para formar o meu caráter como pastor. Aí tem a outra minha parte da família, que são os meus irmãos e minhas irmãs. Eu não falo irmãos em Cristo, irmãos de sangue mesmo, que estão aqui, espalhados aqui, que eu sou muito grato a Deus por cada um deles. Eu agradeço a Deus por um que não é irmão de sangue, mas foi através dele que o Evangelho entrou na família e ele pôde ver no decorrer de mais de 30 anos uma geração sendo salva para Jesus, que é o meu cunhado, presbítero Wilson. Ele ganhou uma família inteira para Jesus. Ele ganhou uma família inteira. Nós somos uma família grande. E o Evangelho entrou nesta família através de Wilson. Quando ele era namorado de minha irmã Madalena. Eu era pequeno, muito pequeno. Mas eu lembro que era tão difícil para ele ser crente naquela cidade ali em Patos. Quando ser crente era sinônimo de ser rejeitado. Quando ser crente era sinônimo de sofrer perseguição. O Wilson enfrentou tudo. E hoje ele está ali sentado, desfrutando de ver a família servindo a Jesus. Aí, além dos meus irmãos de sangue, eu contemplo parte da minha família aqui, porque vai se estendendo. Que é o próprio pastor Renan, que é meu primo. Merinha, que está ali com o Solon. Solon, que é um exemplo para mim, desde que eu me entendo, que conheci Solon, ele namorando ainda com um homem que enfrentou também Solon. Você sabe que você enfrentou para hoje estar contemplando a bênção aqui neste lugar e ver seu filho aqui pregando como pastor. Eu vejo Júlia está ali, prima também, enfim. Eu tenho que fazer isso aqui em vida. Porque quando eu fizer isso, se eu for fazer quando eles morrerem, não vão nem me ouvir no caixão. Eu tenho que falar em vida isso, eu tenho que dar honra em vida. Eu louvo a Deus por esta igreja. Eu louvo a Deus por cada um de vocês. Algumas guerreiras de oração que me acompanharam aqui. Vocês sabem, não preciso dizer nomes. Me acompanharam aqui em oração. Enfim, eu louvo a
Deus, eu olho aqui, eu louvo a Deus por cada um de vocês. Você deve estar dizendo, mas isso é pregação na palavra de Deus? É também, irmãos, porque eu estou fazendo o que a Bíblia manda, dar honra. Quem honra, honra. Eu estou honrando o povo de Deus que está aqui. Eu louvo a Deus. E vem na minha cabeça, é impossível não pensar nisso, o que a Bíblia diz. A palavra de Deus nos mostra que quando se trata de igreja, de povo de Deus, planta, rega, não é assim? Mas é um que dá o crescimento, é o Espírito Santo de Deus. E eu contemplo isso cada vez que eu venho aqui, cada vez. Eu vejo aqui irmãos de outras igrejas também que me acompanham há muito tempo. Eu fico louvando a Deus, porque a igreja, ela não é do pastor Renan, ela não é do pastor Almir, a igreja não é do pastor nenhum, a igreja é do Senhor Jesus. Ele é o Senhor e cabeça. Hoje você está aqui, quem sabe amanhã você estará em outro lugar. Eu estava aqui, Jesus me levou para outro lugar. Pastor Mendonça passou por aqui e já não está aqui. Irmãos estavam aqui e já não estão. É o mover de Deus. É a igreja do Senhor tomando conta. E Deus é tão bom que eu nunca perdi o vínculo com esta igreja. Nunca, nunca. Eu estou aqui hoje e quem está cuidando lá em Washington da minha igreja é o missionário Edilson. Quem conhece Edilson aqui? Está cuidando da igreja presbiteriana lá. Está cuidando da igreja. E Deus este ano nos presenteou. Mandou uma família daqui, que é o Cleomi com a Cristiane, os 3 filhos, e na bagagem o missionário Edilson. Eu não sei se esse culto é gravado, para ver, é gravado. Aí eu disse a Cleomi, quando eu estiver lá, eu vou dizer, Cleomi, um abração para você. Estou aqui, ó, na igreja. E ele está lá cuidando da igreja enquanto eu estou aqui. Enfim, irmãos, tudo isso que eu estou falando sobre igreja, eu amo igreja. Eu gosto de igreja, eu gosto de gente. Eu gosto de estar com gente, tomando café, comendo pão, conversando. Conversei tanto que a voz foi embora. Eu estava certo que eu ia cantar aqui. Mas quem sabe daqui para o final a gente canta, porque Jó na guitarra, Hermes, Alessandro, vocês sabem que a gente tem um conjunto. Já se acabou, né? Mas há muitos anos atrás, aqui nessa cidade, a gente louvava, evangelizava. E quando eu chego, eles querem estar juntos. Quem sabe daqui a pouco a gente canta junto de novo. Mas, gente, é a igreja. Eu gosto da igreja. O Senhor me chamou, assim como chamou o pastor Renan, para ser pastor, para cuidar do povo, para me envolver com o povo, para chegar aqui e abraçar com vocês, estar junto e recordando. Isso é vida de igreja. Isso é igreja. É por isso que eu não aceito, Renan, essa história de servir a Jesus fora da igreja. É outro assunto isso aí, mas eu não aceito, não. Para ser de Jesus tem que estar envolvido no corpo. Tem que estar, sabe, todo mundo assim junto. Tem hora que o caldo engrossa, mas a gente ora e resolve. Não é assim? Igreja é família, gente. Qual é a família aqui que não tem problema? Qual é a família que não tem problema? A pergunta mais boba que pode existir num culto é dizer assim: alguém aqui tem problema? Porque nós sabemos que todos têm dificuldade. Igreja é do mesmo jeito. E digo para vocês, não adianta correr de igreja para outra não, que não resolve não. O problema está dentro de você. Você foge da igreja. Ah, eu vou mudar, eu vou procurar outra igreja. Vá, pode mudar, mas chega. Você chega lá, só muda o endereço. Só muda o endereço. Os problemas são os mesmos. São os mesmos, porque a igreja, Jesus é tão bom que não formou uma igreja de anjo. Isso é para trazer um monte de anjo, fazer uma igreja de anjo. Não existe igreja de anjo. Ou então, Jesus não fez, eu vou fazer uma igreja só de gente que nunca erra. Isso não existe. Jesus pegou, foi gente, e gente com dificuldades. E é interessante, a primeira igreja, a igreja que era para ser perfeita, era de Jesus, o grupo dele.
E o grupo tão abençoado. Quem era o pastor daquele grupo? Quem era o pastor do grupo de apóstolos? Jesus. Sabe o que é que tinha dentro? Tinha um ladrão. Judas era um ladrão. E eu fico assim, sabe? Se eu puder perguntar a Jesus na glória alguma coisa, a gente fica pensando, quando estiver na glória eu vou perguntar isso a Deus. Que é outra bobagem, a gente ficar guardando coisa para perguntar na glória. Você está na glória, vai se preocupar com isso. Mas perguntar a Jesus, por que Judas tomar conta do dinheiro? O senhor não sabia? Por que o senhor colocou? Pronto, um ladrão, traidor. Aí ali no grupo tem um que negou Jesus. Tem um que negou. Por bem menos, a gente não quer mais conversa, não é assim? Mas tinha um que negou. E teve outro que só acreditava que Jesus tinha ressuscitado se tocasse. Mas ainda bem, irmãos, que esse tipo de problema só existiu lá naquele tempo, né? Hoje não existe mais esse problema, misericórdia. É claro que existem certos problemas. Coloque na sua cabeça que igreja não é parede, igreja não é tijolo, igreja não é cadeira bonita, cadeira feia, ar-condicionado não. Igreja é gente. Gente que pensa, gente que às vezes pensa diferente, gosta do louvor de um jeito, gosta do louvor do outro. A música boa era naquele tempo, saudai o nome de Jesus. Tem aqueles, né? Eu estava tocando lá e o Wilson chega e se deleitou, porque eu comecei a tocar só da época que eu ia com ele lá em Patos para o culto de oração, né? Divino Salvador, saudai o nome de Jesus. Mas a igreja é a igreja dos que gostam de saudar o nome de Jesus e dos que gostam de, para te adorar o Rei Jesus, abre os olhos do meu coração. Essa é a igreja. É a igreja dos que gostam de bater palma, outros não gostam. Tem gente que não bate palma nem aniversário, que acha que, né? É a igreja. É assim. Ah, eu acho que é assim, eu acho que é assado. O bom mesmo é quando a igreja deixa de achar e se apega com a palavra, e pronto. Aí acaba os achados. Não, pastor, eu acho, olha, não vamos achar nada. Já está tudo achado. Jesus já achou tudo, está aqui. Não vamos brincar, não é isso aí. Vamos deixar que o Espírito trabalhe. Não vamos querer ser melhor do que ninguém. Não existe igreja melhor do que outra, não, gente. Não existe pastor melhor do que... Tem gente que gosta só de mim. Passa um mês lá em casa. Passa. Quer saber quem eu sou? Pergunta a Érica. Pergunte a Érica. Se quiser saber quem é o pastor Almir. Porque quem conhece o marido é a esposa, né? É a esposa. E eu deixo aberto para vocês. Pode conversar com ela. Pode conversar. Eu não tenho medo. Graças a Deus, eu consigo estar no púlpito falando e olhando para ela assim, ó, cara a cara. Eu não tenho medo de pregar, olhando para ela. E observe, se um pastor tiver com a esposa assim na frente, Renan, e pregar muito olhando lá para trás. Cuidado, viu? Cuidado, cuidado. O povo, ó, o povo está de olho, né? O pastor livrando a esposa, porque amai vossas esposas, e ela aqui. Eu gosto do seguinte, gente. Nós pastores, nós igrejas, nós temos que ser um só. Um só em Cristo. Uma só cara. Uma só cara. Nada de máscaras. O que você é na igreja aqui, você tem que ser lá na mesa tomando café, né, André? Tem que ser lá na mesa. Jesus quer isso. Ele pegou uma igreja complicada no início, mas ele foi moldando o caráter. Ele foi moldando. E o que é que fez diferença na vida da igreja? O que é que faz a diferença na vida da igreja? Não é outra coisa, senão o controle do Espírito Santo. Aí quando o Espírito Santo controlou a vida de Pedro, ele saiu de um frouxo, vamos dizer assim, para um homem ousado, poderoso na palavra. Uma pregação que ele fez, mais de 3.000 almas. Gente, isso é poderoso. O Espírito Santo nos ajuda a ser o que nós geralmente não somos. O Espírito Santo consegue pegar a gente e colocar no prumo. E só Deus sabe trabalhar na vida de cada um. Pastor não consegue mudar a vida de ninguém. Olhe, quem estiver pensando que pastor tem esse poder, pelo amor de Deus, tire isso da sua cabeça.
Nós, pastores, sabemos muito mal cuidar das nossas vidas, né, pastor Renan? Nós não temos poder para transformar a vida de ninguém. Agora o que nós fazemos é levar para o povo, para as pessoas, para a igreja, aquilo que pode transformar a palavra de Deus. Porém, mesmo ensinando muitas vezes, ensina, e às vezes, né, não, a lição não sai do jeito que a gente quer. Mas isso é igreja. A minha palavra hoje para esta igreja, que eu vi nascer, eu vi esta igreja nascer, porque eu nem sonhava em passar por aqui como pastor. Eu estava no presbitério no dia que foi decidido a organização desta igreja, em 95. Foi 95, não é isso? E eu lembro quando disseram, a organização vai ser 25 de dezembro. Eu até disse, mas gente, 25 de dezembro é ruim para trazer pastor. Dezembro, pastor nenhum vai vir em dezembro que não pode. E eu aqui hoje, pegando. Lembro eu dizendo, pastor não pode, porque está cuidando, né? Festa. Mas ficou 25 de dezembro. Foi isso, eu estava lá também. Então eu vi nascer. Eu vi essa igreja florescer aqui nesse bairro. Eu vi vidas sendo salvas para a glória do Senhor. Eu vi vidas sendo transformadas. Depois o Senhor me trouxe para cá, me deu a oportunidade de passar esses 6 anos aqui, pastoreando, dividindo bênçãos, dificuldades também. Eu vi as bênçãos de Deus neste lugar. Na minha época era diferente o prédio, mas sabe de uma coisa? O ambiente era igual. Era essa coisa aconchegante que a gente sente quando chega aqui. Sabia disso? Eu duvido que alguém entre aqui e não diga a mesma coisa, Renan. Eu duvido. Eu duvido que alguém entre aqui e depois não fale assim, aquela igreja é tão boa, é tão acolhedora, porque esta igreja é acolhedora. Vocês são acolhedores, faz parte desta igreja. Irmãos, eu já estou pregando, porque a palavra de Deus em Atos, no capítulo 2, versículo 42, fala sobre igreja. Acompanhe mesmo sentado a leitura. Atos 2, 42. Como é que viviam os primeiros irmãos, primeira igreja? Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia o que, irmãos? Havia o que, irmãos? Temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, sabe o que Deus fazia? Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Vamos orar novamente. Senhor, já estamos, Senhor, falando da Tua palavra. Continua, meu Deus, ministrando ao Teu povo aqui, nos 18 anos desta igreja, Senhor. Fala, Deus, estamos Te ouvindo, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, não tem segredo, não tem receita. Igreja e casamento se parece demais, não é? Se parece tanto que foi o que Deus usou para ensinar a nós sobre como deve ser a vida na igreja. E Deus toma como exemplo, como símbolo, para nos ensinar a família. Família, igreja, igreja, família. Não tem segredo, é muito simples. Porém, nós é que complicamos. Nós complicamos. Mas o que Deus quer para que uma igreja chegue a 18 anos de idade? O que é que Deus quer que uma igreja faça, um povo, uma comunidade faça, para chegar a 100 e
Eu não lembro quantos anos a Igreja Central fez ontem, a presbiteriana primeira. Eu acho que 129, eu acho, 19, não sei. Meus irmãos, Deus dá o caminho na sua palavra e as colunas de sustentação de uma igreja. E a primeira coluna de sustentação, com base nesse texto especificamente, e você não pode dizer: ah, pastor Almir, isso era no tempo da igreja primitiva. Não pense assim, minha irmã, meu irmão. Pensemos de tal maneira: a palavra de Deus não muda. Deus não muda. Você crê nisso? Eu estou vivendo num lugar onde existem muitas pessoas que não creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas eu não estou falando de membros de igreja. Eu estou falando de líderes, de pastores, teólogos, que não acreditam mais que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas eu sei que lá onde eu estou não difere muito daqui do Brasil e de outros lugares do mundo. A apostasia tomou conta. Estão querendo viver para Deus, mas viver assim: vamos viver para Deus, mas assim, não precisa de Bíblia não. A gente vive do jeito, né? Não precisa de Bíblia. Parece até que é o diabo que está fazendo. Parece não, é Satanás que está fazendo isso. Olha, crer em Jesus é bacana ser crente. É bacana ser crente. Você sabia que fulano de tal, lá da Rede Globo, agora se converteu? Uau, fulano artista agora é crente. Eu também sou. Você sabia que o ministro tal, o governador tal, ele crê em Jesus? Oh, que bênção. Irmãos, não devemos nos empolgar porque um artista se dobra diante de Jesus. É a coisa mais correta que ele pode fazer. Porque se ele não se dobrar agora, se a nossa presidente Dilma não se dobrar a Jesus agora, se o presidente Obama não se dobrar a Jesus agora, não se preocupe não, um dia vão ter que se dobrar à força, porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Então não se empolgue não, faça isso com amor e alegria hoje, e não se empolgue quando um grande faz, porque ele não está fazendo mais do que a obrigação. Entende o que eu estou falando? Entende? Meus irmãos, o que deve nos sustentar é a doutrina dos apóstolos, e não o que as pessoas dizem. Os teólogos estão falhando por aí, líderes religiosos estão falhando, e às vezes eu penso que não vai ficar assim não, irmãos. Vai aumentar, a apostasia vai aumentar. A minha pergunta é: e você? Como é que você está? O que é que você pensa a respeito? O que é ser crente para você? O que é seguir Jesus para você? Pense nisso. Pense. Porque o que vai te sustentar como igreja, agora falo individualmente, o que nos sustenta, com todo respeito ao ministério de louvor do qual eu faço parte, mas apenas o louvor e a adoração não são suficientes para segurar você na fé em Jesus. Não são. Apenas estar numa igreja acolhedora não é suficiente para manter a fé em Jesus. Não. O que vai te sustentar aos pés do Senhor Jesus, haja o que houver nessa terra, o que vai te sustentar firme, o que vai fazer de você um crente e uma crente de verdade, não é ser ovelha do pastor Renan, ou do pastor Almir, ou do pastor A e B. O que vai fazer diferença na tua vida é ser ovelha do pastor dos pastores, do nosso Senhor e Salvador Jesus. É você se apegar a esta palavra fiel, é você se apegar à doutrina bíblica e acreditar firmemente que a Bíblia é a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse.
Entende? É isso que faz uma diferença na igreja. Perseverança na doutrina dos apóstolos, perseverança na doutrina bíblica, para que você não seja enganado, para que você não seja levado por nenhum vento de doutrina contrário, para que você não se empolgue com coisas aparentes, porque devemos considerar o que a própria Bíblia nos diz. O inimigo das nossas almas tem poder de se transformar em anjo de luz para enganar. E não pense que Satanás vai chegar num lugar com chifres, com garfo, daquela forma que você já imagina que o diabo é. Nós devemos estar preparados e pedir discernimento espiritual a Deus para desarticular as artimanhas de Satanás, exatamente aquelas áreas que nós não vemos e não percebemos. Eu me lembro bem de um professor que dizia lá no seminário: é muito mais fácil expulsar um demônio, porque quando o demônio se manifesta, está na sua frente se manifestando, e você vai expulsa em nome de Jesus. É muito mais difícil desarticular rudimentos mundanos dentro da igreja. É muito mais difícil desarticular ideias carnais. É muito difícil desarticular no campo da mente. É muito mais difícil. E somente o discernimento espiritual na tua vida, para você inclusive discernir se o que o pastor está pregando aqui vem de Deus ou não. É preciso você estar firme na palavra, perseverante. É preciso que a igreja aprenda a palavra, estude a palavra, sem fazer da palavra um amuleto. Entende? Sem querer condenar ninguém que faça isso que eu vou dizer, sem querer aniquilar isso. Mas nós, a começar de mim, eu não posso fazer da Bíblia a famosa caixinha de promessa. Quando eu quero ouvir